Então, e voltando aqui no vídeo, segunda parte para não ficar muito longo, né, para vocês não ficarem tão exaustos de informação, vou explicar para vocês como é que era. A gente está agora no marco do descobrimento do Império, né, onde a coroa de Portugal veio para o Brasil para poder colonizar essa terra que não tinha dono, né? Então eles desembarcam inicialmente lá na Bahia e começam ali a fazer, populacionar ali, né, aquela região da Bahia e começam a realizar também um modelo econômico de extração da cana de açúcar, né? Então, inicialmente esse era o modelo econômico daquela época do período imperial. Era a cana de açúcar, era o café, era a borracha, eram as matérias-primas que tinham naquela época que eles extraíam e exportavam para Portugal. Então vamos lá. Como é que era o cenário político, a organização da saúde, né, quando se falava em saúde, e o perfil epidemiológico, que era a questão de surgimento de contaminação, de pestes, de vírus, virose. Então, o povo nativo ocorreu o contato do povo nativo com esses imigrantes, que era a coroa de Portugal, né, o império, e não tinha saneamento básico naquela época, não se pensava em saneamento básico, era tudo descarregado no canto, no barro, em grandes aterros, doenças pestilenciais, como doenças por mosquito. Aí começou a surgir esses agravos, né, na saúde ali do povo nativo, né, dos índios, e eles se tratavam através de curandeiros, desses índios aí, que trabalhavam com ervas medicinais para se tratar. E aí, também nessa área, com a chegada da coroa, houve a limpeza dessa área aí, desses nativos. Eles foram jogados bem para, vamos dizer assim, para cima, para os morros, né? E essa parte baixa aí do Brasil começou a ser frequentada só pela realeza, pela coroa de Portugal. E atualmente o cenário epidemiológico era esse. Então, tinham doenças pestilenciais devido a esse não saneamento, porque naquela época não se falava em saneamento, né? E aí as pessoas ficavam aí descalças, ao ar livre, mosquito. Então, tinham essas doenças pestilenciais. Também tinha falta de limpeza, né, de higiene dessas pessoas. E aí também com essa aglomeração da, desse povo nativo nos morros, começou também a gerar muito lixo, muita poluição, e ali também começou a gerar doenças. Mas eles se tratavam com os curandeiros. Já a coroa, lá em Portugal já era mais desenvolvido, né? Na época eles tinham acesso a grandes drogas aí, e grandes estudiosos que trabalhavam aí, que eram curiosos da medicina, né? E davam esse suporte para a coroa. Então a coroa comprava de Portugal e mandava entregar aqui no Brasil para eles se tratarem. Então essa era o perfil epidemiológico do Brasil na época do Império. E aí como é que era o perfil político e econômico? Como já falei, começou a ser realizado a extração da matéria-prima aqui no Brasil para ser exportada para Portugal. Então, o modelo era um modelo agrário extrativista, que é você extrai aqui e joga, extrai aqui e manda para outro lugar. E com isso, começou a surgir doenças devido a essa importação e exportação, esse trânsito de pessoas de Portugal para o Brasil, de Portugal para o Brasil. E é onde começou a ocorrer essa contaminação, essa troca de epidemia, né, de vírus, de doenças entre essas pessoas por conta desse desembarque do navio, né, ali no porto brasileiro, e o embarque dessas pessoas para Portugal para levar o que foi extraído aqui das terras brasileiras. Então o modelo político era esse: tirar daqui, mandar para Portugal e ganhar esse dinheiro dessa forma. E aí também gera essa questão epidemiológica, prejudica aqui, né? E durante muito tempo houve-se um certo receio de navios desembarcarem aqui no Brasil devido a isso. Essa
essa troca de doenças devido à extração, exportação e importação dessa matéria-prima do Brasil com Portugal. E aí, como é que era a organização de saúde? Como é que começou a se pensar em saúde? Não tinha nessa época modelo de saúde, né, padronizado, foi o que eu falei. Quando a coroa tinha alguma doença, alguma virose, eles iam lá em Portugal e pegavam tudo que precisavam para poder curar e se tratar aqui no Brasil. Já aqueles nativos, os índios, os curandeiros, eles tinham suas próprias ervas medicinais, eles se automedicavam, vamos dizer assim, né? E aí existiam nessa época os boticários. Boticário hoje nós podemos falar que são as farmácias atuais, né? Que tinham aí ervas, tinham folhas, tinham chás para poder também vender para a população ali precária, né? E para a alta realeza também, ou para a população de médio porte financeiro também, os boticários atendiam muito. Então a medicina aqui nessa época também era liberal, não existia faculdade de medicina, não existia médico nessa época. Eram curiosos que gostavam de pesquisar sobre essa área da medicina e aí tinha uma certa habilidade. Nesse momento eles eram chamados, né, para socorrer a quem precisava, mas isso era muito caro. Então só a realeza tinha o acesso a essa medicina liberal. A questão de existiam muitas parteiras nessa época, a escassez de médico era grande, né? Não se falava em médico ainda. Logo depois surgiram alguns médicos aqui no Brasil, porque a coroa de Portugal trouxe eles para cá, e tinham poucos, coisa de 3 ou 4 aqui no Brasil para poder atender a realeza aqui. E aí o que reinava mesmo eram os curandeiros indígenas. E os altos preços dessas drogas, né? Como já falei, só a grande coroa tinha acesso a essas drogas ali para estar se curando, né? Dessas doenças que eles adquiriam aqui. Então esse era o modelo de saúde e político atualmente lá na época do Império, que é de 1500 a 1889. E aí, depois dessa época aí do Brasil colônia, do Brasil império, veio o Brasil república, que começou aí a crescer, né, esse modelo político econômico, que era de extração, de venda da matéria-prima do Brasil para fora. Os portos começaram a se desenvolver e grande navio já começava a atracar aqui no porto brasileiro. E isso virou um cenário econômico aqui no Brasil. E aí a coroa, nesse momento, ela sai lá da Bahia, né? A coroa sai de lá e vem para o Rio, para São Paulo. E aqui o modelo econômico começou a mudar. Ainda tinha um pouco do modelo econômico de extração de cana-de-açúcar na Bahia, porém isso teve uma crise e uma queda, e aí eles vieram para Rio, São Paulo, tentar outro cenário político econômico. E aí aqui se instalou o modelo de ferroviárias e o marítimo, que cresceu muito aqui, né? Ferroviário devido à extração aqui começou o café e a borracha, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Então, no transporte utilizava-se muito o trem, as linhas do trem, e a mão de obra na criação dessa linha ferroviária também cresceu muito. Também o porto se desenvolveu bastante. Então, o cenário econômico era ainda extrativista, né? Exportador, que aí já começou a ter cana-de-açúcar, café, borracha e assim por diante. Então, esse era o cenário atual, na República Velha. Então, esse período foi de 1889 a 1930. E como é que era o perfil epidemiológico agora nesse tempo? Começou a ter muito crescimento de doenças transmissíveis, de grandes epidemiologias, né? E precariedade na condição de saneamento básico. Então, com a chegada aqui da coroa no Rio de Janeiro, também houve aquele afastamento, aquela limpeza ali de todo o povo nativo, e aí vieram uma população de Portugal também, começou a habitar e começou a se desenvolver, criando casas nas periferias do Brasil, nos morros, né? Então houve essa limpeza também aqui no Rio de Janeiro, e aí essa população que veio de Portugal tentar a vida aqui começou a habitar o morro.
E aí, como também não se tinha saneamento básico, começou a ter esse alto índice de doenças epidemiológicas, febre amarela, varíola, peste bubônica também, né? Podemos citar aqui. E aí começou a ter essa precariedade de saúde. E também só a grande realeza tinha acesso a esses cuidados paliativos e a grande medicina que já começou a se desenvolver. Eles trouxeram alguns médicos nessa época para cá para atender a realeza. E aí começou, devido a essa limpeza ali do centro da cidade do Rio, começou a ter aglomeração nas áreas rurais, nos morros, por conta dessa migração para o Rio de Janeiro. E aí houve também essa grande migração de povos de Portugal para cá, para o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Como é que era o cenário político e econômico? Instalação das indústrias, né? Ainda havia o modelo agrário extrativista, que era o café e a borracha, começou a ter aqui no Brasil. Começou a ter algumas pequenas indústrias, como já falei, indústria ferroviária, indústria naval aí, né? Que era o porto, precárias condições de trabalho e de vida da população. Começou a ocorrer também muitos movimentos agrários, né, dos operários que trabalhavam, porque nessa época não se falava em saúde para poder prevenir esses trabalhadores de eles não ficarem doentes. O modo de se fornecer saúde aqui era criando caixas de aposentadorias e pensões para quem trabalhava nessas grandes indústrias, que era a ferroviária e a marítima, para que quando eles ficassem doentes, teria aquela caixinha de reserva que a indústria, que a empresa fazia, né, ferroviária e marítima, e aí dava para esse trabalhador se restabelecer. Não tinha uma saúde de prevenção, era uma saúde pensada para quando ele ficasse doente ter ali o dinheiro para ele é, se recuperar ou não, né? Muitas vezes não se recuperava. Também começou a surgir aí aqui que foi o surgimento da primeira, vamos dizer assim, instituição para poder fornecer saúde, que eram o CAP, Caixas de Aposentadorias e Pensões. E nessa época também surgiu uma lei muito importante, que foi a Lei Eloy Chaves, que foi pela pessoa, pelo Eloy Chaves, que aí originou a CAPS, que eram as Caixas de Aposentadorias e Pensões. Mas como é que funcionava essa CAP? Como já falei, nessa época que começaram a instalar grandes indústrias, a que reinava mais era a ferroviária marítima. Então essas indústrias, elas criavam essas caixas de aposentadorias e pensões para esses trabalhadores, e só quem tinha direito à CAP era quem trabalhava para essas empresas que criavam essas CAPs. Então o trabalhador todo mês tinha um dinheiro reservado para essa caixinha dele, para quando ele ficasse doente, é, ele ia lá e pegava essa caixa. Mas só essas grandes empresas tinham essas caixas disponíveis. Trabalhadores que não eram ligados a essas indústrias não tinham direito a essas caixas. E eles ficavam à mercê, né, das Santa Casas de Misericórdia, que eram empresas filantrópicas, né, sem fins lucrativos. Elas estavam ali para poder dar esse suporte às pessoas que não tinham direito a essas caixas de aposentadorias e pensões. Então é aí que começou a surgir as grandes as Santa Casas. E posteriormente instalou-se as faculdades de medicina aqui no Brasil para que se criasse, para que se tivesse a mão de obra de médica aqui no Brasil também. Tá bom, gente? E aí a organização de saúde nessa época era uma dicotomia, era dividida, tinha saúde pública e tinha uma previdência exclusiva, individual, que era a CAP. Então o modelo de saúde aqui nessa época era um modelo excludente. E por que excludente? Porque só quem tinha direito à saúde eram os trabalhadores que estavam vinculados às empresas ferroviárias ou marítimas. Beleza, gente? Então aqui começou a surgir o planejamento de criar uma caixa de aposentadoria e pensão, e a partir daí que começou a modificar esse perfil, saiu de caixa de aposentadorias e pensões e começou a surgir as instituições. Porém, ela foi
atendendo a população vagarosamente. Então, inicialmente, quem tinha direito a essas caixas eram os trabalhadores vinculados às empresas, às grandes indústrias dessa época. Então, vamos lá. O desenvolvimento da saúde no Brasil acontece conforme a evolução política e econômica no Brasil, como já falei, passando por vários tipos de regimes e promulgações de leis, né, que foram modificando esse modo de fornecer saúde para a população. Inicialmente, só quem tinha direito de saúde quem trabalhava, vinculado às empresas. E aí, só depois que a população que não tinha condição também teve direito à saúde fornecida pelo governo. E aí começou a afetar diretamente a saúde pública até a criação do SUS. O SUS pode ser considerado uma das maiores conquistas sociais desde a Constituição Federal de 88, né? Os seus princípios do SUS, eles apontam sempre para as ações de serviços em saúde, acesso irrestrito, de forma universal, integral, centralizada e de forma de equidade. Então o SUS ele trouxe esses princípios aí. Ele veio para ter democratização no fornecimento de ações e serviços de saúde de forma descentralizada, de forma integral, ou seja, você vai ter cuidados de saúde desde de uma tosse até de uma cirurgia de forma integral. Tudo que você precisa do SUS vai te fornecer e de forma da equidade, ou seja, quem precisa de mais vai ter mais, quem precisa de menos vai ter menos. Essa é a forma da equidade, não é de forma igualitária, respeitando o princípio da equidade. É de forma de igualdade para todos, mas do princípio da equidade. Quem precisa de mais vai ter mais. É assim que funciona o SUS hoje em dia. Então vamos lá. Durante o século XX, o Brasil passou por várias doenças graves, como a varíola, pestes, malária e outras febres que acometiam a população. Então, o atual presidente do Brasil, o Rodrigo Alves, ele começou a perceber esse alto índice epidemiológico dessas grandes doenças que a população estava começando a se adoecer e ele não tinha um modo de prestar serviço de saúde eficiente. Então, ele nomeou um personagem muito importante nessa época aí, que era o Oswaldo Cruz, para poder dar ênfase nessas doenças graves aí, que eram as pestes, a varíola, a febre amarela, a peste bubônica. E também, logo depois, veio um crescimento alto de doenças sexualmente transmissíveis. Então, Oswaldo Cruz ele foi nomeado como o chefe da casa ali, do ministro de Saúde, né, podemos dizer assim, para poder combater e diminuir e erradicar essas doenças aí nessa época. Então, Oswaldo Cruz criou campanhas sanitárias para combater essas epidemias urbanas e rurais, né? Só que o modo que ele erradicou, combateu essas epidemias foi um modo muito brusco e autoritário. Ele utilizou da polícia, né, sanitária nessa época para poder obrigar a população naquela época a tomar essa vacina. E foi nesse momento aí da obrigatoriedade que a polícia batia de porta em porta, aplicava a vacina na população, que a população até então não tinha tanta informação, não era uma campanha educativa, educacional, dizendo o porquê da campanha para a população ter ciência do que se tratava. Ele não trabalhou dessa forma, ele foi de forma autoritária, falando que a população tinha que tomar essa vacina, que fazia bem a população para poder combater a epidemia, ponto. Então, a população ela ficou meio cismada e começou a ter ali uma negação dessa vacina, e aí ele usou da polícia sanitária aí para invadir as casas, bater de porta em porta e aplicar de forma obrigatória essa vacina para erradicar essas doenças graves aí que estavam em alto índice nessa época. E ele conseguiu erradicar algumas doenças, né? Porém, foi nessa época que surgiu a revolta da vacina. Foi por conta dessa obrigatoriedade, essa agressão de Oswaldo Cruz em campanhas sanitárias. Foi aí que ocorreu essa revolta, a revolta à vacina, devido a essa campanha autoritária e obrigatória, que foi, ele conseguiu erradicar aí a varíola. Foi também nessa época que foi criada a Fundação Oswaldo Cruz, que nós temos até hoje aí, né, que é um instituto de pesquisa
Foi nesse momento aí que surgiu essa fundação. E aí depois, né, de Oswaldo Cruz, em 1920, veio o seu sucessor, que foi Carlos Chagas, né? Quem lembra que eu falei? Que veio a Lei Eloy Chagas, que ele veio reestruturar esse departamento aí de saúde, e aí ele mudou o modo de ter as campanhas sanitárias. Ele começou a observar que não era de forma autoritária que a população ia ter conhecimento e informação dessas vacinas para poder erradicar ou até diminuir o índice de doenças aí epidemiológicas nesse momento. Então ele usou do artifício de campanhas sanitárias, educacional, né, que aí mostrou à população o porquê da vacina, para combater quais doenças, e aí qual era a consequência dessa vacina. Então foi de forma educativa que Carlos Chagas começou a ter o seu governo aí, né, dentro do Departamento Nacional de Saúde. E ele combateu tuberculose, lepra, outras doenças venéreas desse tipo. Ele desenvolveu também políticas sociais, né, incorporando segmentos de classe média, trabalhadores rurais, e ele modernizou a indústria no país também dessa forma. Outro marco histórico nesse momento aí, ainda com Eloy Chagas, foi a Lei Eloy Chaves, em 1923, né? Que aí ele criou, ele modificou. Você lembra que eu falei lá na, na República Velha, que ele originou as caixas de aposentadorias e pensões para as grandes indústrias daquele momento? Eloy Chaves, Eloy Chaves ele criou uma lei que ele transformou essas caixas de aposentadorias e pensões, e transformou em previdência social, um instituto. Aí deixou de ser chamado de CAPS, a ser chamado de IAPS. Foi através da lei Eloy Chaves. Ele criou, aí, modernizou a CAPS, e logo em seguida ele transformou a CAPS em IAPS, mas foi um pouquinho à frente, mas foi através dessa lei aí, de 1923, chamado Eloy Chaves. E além dessa caixa de aposentadorias e pensões, quais eram os benefícios? Além do trabalhador rural ter direito a além do trabalhador dessas indústrias ter direito a essa caixa de aposentadoria, os seus dependentes tinham também direito a aposentadorias, serviços funerários, serviços médicos, alguns medicamentos, né, a preços especiais. Então essa caixa de aposentadorias e pensões, ela vinha com muito benefício, porém ainda de modo excludente. Só quem trabalhava nas grandes indústrias que tinham essas CAPs tinham direito a esses benefícios. O resto da população ficava à mercê das filantropias, que eram as Santa Casas de Misericórdia, que atendiam esse tipo de população. E aí, em 1930, saiu a CAP e entrou a IAP, que aí virou um Instituto de Aposentadorias e Pensões, onde o Poder Executivo Financeiro ele contribuía aí parcialmente, né, nesse dinheiro aí para poder atender esses trabalhadores e seus sindicatos. Então esses institutos eram segmentados por classes agora. Então não era mais quem tinha direito à saúde de forma excludente não eram mais as indústrias que tinham as caixinhas de aposentadorias. Agora era por classe trabalhadora. E aí o governo vinha contribuir com uma parte nesse instituto aí de aposentadorias e pensão. Então aqui não era mais a empresa ferroviária que tinha direito à saúde, quem trabalhava lá, quem era da empresa marítima, agora sim por classe. E aí os sindicatos eles se conveniavam, né, ao IAP, que eram os Institutos de Aposentadorias e Pensões, e essas classes tinham direito também à saúde. Então deixou de ser só exclusiva ali dos ferroviários e das marítimas, abrangiu os sindicatos. Aí quem era sindicalizado tinha direito. Bancário, comerciante, marítimo, ferroviário, farmácia. Quem tinha sindicato agora também tinha direito a esses benefícios. Funerários, medicamentos especiais, pensões, aposentadorias. E a outra população que não trabalhava e não tinha classe ainda continuava à mercê das Santa Casas de Misericórdia. Tá bom, gente? Então, aí, um outro momento, entre 1938 e 1945, o Departamento Nacional de Saúde, que era lá regido pelo Carlos Chagas, ele
teve uma reestruturação, articulando e centralizando as atividades sanitárias no país, originando em 1942 o SESP, que era o Serviço Especial de Saúde Pública, para atuar nas áreas não cobertas pelos serviços tradicionais de saúde. Então, nesse momento aqui, o Departamento Nacional ele cria um serviço especial de saúde pública, juntamente com a IAP, para atender essa população que não era coberta por essas empresas sindicalizadas. Então aí começou a abranger ainda mais o modo de fornecer saúde para essa população. E aí começou a ter esse decaimento de índice de pessoas com saúde precária, comprometida, sem cobertura do governo, desse departamento de saúde. Então, em 1960, promulgou-se, valeu uma lei, que era a LOPS, que era a Lei Orgânica de Previdência Social, com o objetivo de unificar a IAPS e a CESP, com o serviço de saúde, dando direito a todos os trabalhadores filiados a qualquer instituição e a qualquer sindicato à saúde. Então, a LOPS inclui os trabalhadores do regime pela CLT, excluindo, entretanto, os trabalhadores rurais, domésticos e servidores com previdência própria. Foi aqui em 1960 que começou a surgir o direito do trabalhador à carteira assinada, a férias, a descanso remunerado, porque foi nesse momento aqui que as indústrias já criadas no Brasil começaram a ter greves, a ter revoluções, exigindo que esses trabalhadores tivessem um descanso remunerado, trabalhassem 8 horas diárias apenas, tivessem direito a férias, suas carteiras fossem assinadas para ele ter direito à saúde. Então foi a LOPS que deu origem à cobertura desses trabalhadores, seja ele sindicalizado, seja ele não sindicalizado, tem carteira assinada, vai ter direito à saúde. As domésticas, os trabalhadores rurais, servidores de previdência própria, que trabalhavam para o serviço de saúde, o serviço do governo, não tinham direito à saúde. Os trabalhadores sindicalizados aí, e quem era de carteira assinada, que passou a ter a saúde, mas ainda de forma excludente. Tá bom, gente? E agora nós vamos para um momento que era o marco militar, que foi a época de 1966, que aí surgiu o INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social. Vocês já ouviram falar no INPS muito tempo atrás, que há pouco tempo, daqui uns 10 anos para cá, 15 anos para cá, e o INPS ele virou INSS, que é o que temos até hoje. Então, qual foi o intuito do INPS? Foi estabelecer contratos e convênio com a maioria dos médicos em hospitais existentes no país. Nesse momento ocorre o descontrole da gestão de saúde. As empresas contratadas eram pagas por cada paciente assistido, gerando altos custos e previdência social. Então foi aqui, durante essa era militar, que houve o golpe militar, porque a população não aguentava mais o desvio de dinheiro que estava ocorrendo devido aos governantes que eram militares. Eles estavam dando ênfase a toda a área militar, reestruturando a área militar, fazendo desvio de dinheiro para a área militar. E o INPS ele surgiu com o intuito de globalizar todos esses institutos que tinham ali para abranger cada área, para poder prestar saúde para a população, e unificou tudo isso aí. E foi durante o surgimento do INPS que começou a surgir saúde privada. Então, grandes empresários eles começaram a criar hospitais, fornecer serviços de saúde também para atender essa população. E aí que eles criaram os convênios de empresa de saúde privada com a empresa de saúde pública. E aí começaram a celebrar convênios aqui. Ou seja, aí a empresa privada, aquele empresário criou aquele hospital lá para fornecer aquele serviço de saúde para desafogar o governo. Falou assim, ó, olha só, vou prestar serviço de saúde para você, posso te dar uma ajuda aí, mas vai ser o seguinte, eu vou cobrar por cada paciente. E aí o paciente que ia ser atendido nessa saúde privada, nesse hospital, ele valia como um cheque em branco, porque não existia uma auditoria para poder fiscalizar todos esses altos custos que a empresa privada repassava para o governo para ser pago para eles. Então aqui começou a corroer a situação financeira de saúde do país
dentro do INSS. E aí começou a ter roubalheira, desvio. Então, ou seja, a gente já parando aqui para analisar, já existia esse desvio de dinheiro bem antes de ter o SUS. Entendeu, gente? E aí começou a gerar altos custos para a Previdência Social, que anteriormente era o INPS. Então vamos lá, vamos passar aí. E aí, observando esse cenário, em 1974, criou um plano de ação para combater essas corrosões, essa quebra financeira do INPS, que tinha esse vínculo dos hospitais privados com o governo federal. Então, com o intuito de disciplinar e universalizar o atendimento médico, a Previdência Social, INPS, comprometeu-se a pagar os atendimentos da rede pública e privada, independente do vínculo do paciente ou trabalhador. Né? Nesse contexto aí, nasce o INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, que era o INAMPS, que está aí na tela para vocês aí. Então, qual era o papel do INAMPS? Combater esse desfalque, essa crise financeira que o INPS estava tendo com os vínculos de contrato com as hospitais privados desses grandes empresários aí. Então o INAMPS entrou para combater essa corrosão, estudar tudo que estava acontecendo ali e fiscalizar. Porém, o INAMPS na década de 80, ele entrou também numa crise financeira, junto com o país, né, na década de 80 o país ele começou a ter uma crise financeira. Então, os gestores de assistência médica e saúde e os assegurados e ao conjunto da população tentou controlar aí, né, essas fraudes que vinham ocorrendo pelo INSS. Então, por isso que o INAMPS entrou também em decadência devido a essas grandes roubalheiras, desvio de dinheiro do INPS com hospitais privados, né? E aí o Brasil entrou nessa crise financeira, porque o dinheiro estava saindo do governo e indo para os grandes empresários, que forneciam serviços de saúde para a população. E aí veio o CONAPS, que aí veio uma auditoria, aí criou, né, uma comissão, um conselho consultivo de administração de saúde previdenciária, para poder fiscalizar e notificar qualquer tipo de desvio de dinheiro desnecessário do governo federal para essas empresas aí, para esses hospitais privados. Então, o CONAPS, junto com o INAMPS, ele começou a trabalhar junto e aí criou-se uma auditoria dentro do INAMPS para poder fiscalizar todos esses repasses. E aí começou a acertar os contratos com os hospitais privados, que aí não valeu, não estava mais sendo repassado a verba por paciente, mas sim por serviço prestado e volume desse serviço. E aí começou a ter auditoria também. Tudo que foi prestado dessa empresa privada era informado ao CONAPS, e o CONAPS liberava essa verba lá do INAMPS. E aí saía do INPS. Então, o objetivo do CONAPS era aumentar a produtividade do sistema de saúde, né? Equalizar os serviços prestados à população urbana e rural, eliminar a ociosidade do sistema público de saúde, hierarquizar todo esse serviço que era realizado pelo INAPS, atendimento sanitário a domicílio, eles criaram também esse tipo de serviço, para quem não conseguia ir nos hospitais. Então começou a ter esse atendimento sanitário também, relacionado a dengue, combate sanitário nas casas, né? E a montagem do sistema de auditoria médico-assistencial que eu já falei aqui. Começou a fiscalizar toda a entrada e saída de dinheiro para essas empresas que trabalhavam em conjunto com o governo federal. E aqui, ó, coloquei para vocês aí tudo isso que eu falei aqui em uma linha de tempo. Então, inicialmente veio o surgimento das CAPs, lá na República Velha, né, que eram as empresas ferroviárias e marítimas que eram o forte econômico naquela época. Então, essas empresas, elas criavam essas caixas de aposentadorias e pensões para os seus trabalhadores. Então, quem trabalhava nessas empresas tinha essa segurança dessas CAPs, que além
do trabalhador, quando ficasse doente, ia ter esse dinheiro disponível para se tratar. Os dependentes tinham direito a auxílio funeral, a medicamentos a baixos custos, aposentadorias, né? Então tinha tudo isso para esse trabalhador que tinha direito a essa CAP. E aí da CAP veio a reformulação no período ali de Oswaldo Cruz e Eloy Chagas, surgiu o IAPS, que é a modernização do CAPS, que é o Instituto de Aposentadorias e Pensões, e aqui não só trabalhadores rurais das grandes indústrias ferroviárias e marítimas tinham direito à saúde, mas também as classes sindicais que se conveniavam a esse instituto de aposentadorias e pensão tinham direito à saúde. Então, a classe dos bancários, a classe dos comerciantes, as classes dos ferroviários, dos marítimos, começaram a ter saúde, mas de forma excludente. E aí, nesse momento, a região rural e urbana, a região rural, ela começa a não ter direito, porque só quem era sindicalizado e quem trabalhava nessas empresas que tinham as CAPs, tinha direito à saúde. E aí surgiu o CESP, juntamente com a IAPS, para abranger o acesso à saúde a essa população rural que trabalhava lá na fazenda de grandes fazendeiros. Então eles também começaram a ter direito a um cuidado de saúde, seja básico, mas eles tinham ali essa cobertura. Logo depois veio a LOPS, que a partir da LOPS unificou o CAPS, a IAPS, o CESP, e aí gerou o Instituto Nacional de Previdência Social, que era o INPS, para poder fornecer saúde para a população, aí tanto rural e urbana, exceto as domésticas, os trabalhadores do governo propriamente dito, né, do serviço público, não tinham direito a essa saúde, eles tinham que pagar ou ficava à mercê da Santa Casa de Misericórdia, que eram as filantropias. Então aqui surgiu o INPS, mas foi nessa época também que começou a surgir a saúde privada, hospitais privados de grandes empresários, começou a celebrar convênio com o INPS, e aí o INPS entrava com uma parte e e o governo federal entrava com outra parte para fornecer saúde à população e também esses hospitais privados prestavam serviço para a população. E foi aqui que começou a ter uma crise financeira no país, porque as pessoas, os pacientes, né, os clientes, eles eram como um cheque em branco na empresa privada. Então o paciente ia lá no hospital privado com a indicação do departamento de saúde, era atendido e lá era superfaturado, que eles colocavam coisas a mais que foram feitas nesse paciente que não eram verdade e repassavam isso para o INPS, e o INPS tinha que passar esse dinheiro para esses hospitais privados. E aí começou a ter uma crise financeira que foi na época de 80 no Brasil. E aí, para estar fiscalizando e controlando, surgiu a INAMPS e a CONAMPS. A INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência, né, Médica e Previdenciária Social, para poder controlar, e o CONAMPS, que foi a auditoria para poder fiscalizar todos esses repasses, entrada e saída de dinheiro, e aí controlar e minimizar todo esse desvio de dinheiro que estava ocorrendo no INPS. E a partir daí do CONAMPS, chegamos, né, na Constituição Federal de 88, que foi aí, na oitava, começou nesse momento a ocorrer conferências de saúde para poder se discutir o modo de fornecer saúde de forma descentralizada, de forma regionalizada, de forma igualitária para a população, de forma que era direito da população ter saúde, prover saúde para eles, com as ações e serviços, e era o direito do Estado pagar isso tudo, financiar tudo isso. Então aí, ó, em paralelo às mudanças e reestruturações no modelo de saúde no Brasil que eu expliquei aqui, ocorreram conferências nacionais de saúde que vinham apontando as diretrizes de formulação de políticas para a área nas esferas de gestão municipal, estadual e nacional. E aqui foi falado que não mais o Departamento Nacional de Saúde, que era lá no Distrito Federal, tinha que ser controlado por eles, tinha que ser de forma descentralizada, ou seja, cada município vai gerir a sua saúde para a população, cada estado vai gerir
a fornecer saúde para a sua população, e o Distrito Federal vai também fornecer população em 3 esferas. Então, cada esfera vai ficar comprometido em fornecer saúde para a sua população, porém de forma, direção única, municipal, estadual, federal, mas de forma descentralizada. Dessa forma, assim, nós vamos ter um fornecimento de serviços e ações de saúde de forma eficiente. Então, foi a partir dessas conferências que começaram a discutir fornecer saúde para a população. Então, com a Constituição Federal de 88, a participação da comunidade teve a sua inclusão. E aí a população também começou a dizer as suas carências, as suas pendências, as suas opiniões dentro da Constituição Federal de Saúde. Mas foi a partir da 8ª conferência que se pensou também em incluir a comunidade nessa discussão, nessa conferência de saúde. E aí, então foi na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em 1986, cujo relatório final serviu como base para a elaboração do capítulo sobre saúde na Constituição Federal de 88. Resulta na criação do SUS. Então, em 1986, houve a 8ª Conferência de Saúde, a população, a comunidade participou também, junto com os grandes empresários, com os médicos, com líderes de saúde, líderes políticos, e a comunidade também teve voz, teve opinião para poder elaborar, e foi a partir da 8ª Conferência, foi em 1986, e aí deu origem, foi lá para o Congresso votar, e criou-se 5 artigos relacionados ao SUS, que era a forma de captação de recursos para poder injetar na saúde, e 3 artigos focados só para a saúde, para o SUS. Então, foram criados 5 artigos lá na Constituição Federal. 2 relacionados à Previdência Social e 3 relacionados ao SUS. E foi aí que surgiu, né, um artigo que foi o 196. Então, nós temos artigos do 194 ao 200 na Constituição Federal de 88, foram incluídos, falando que a saúde é um direito de todos dentro do Brasil e é um dever do Estado fornecer essa saúde para a população de forma universal e igualitária. Tá bom, gente? E aí surgiu em 1989 o SUS, através da Lei 8080 e a Lei 8.142. Então, a Lei 8080, ela explica, que eu vou falar na próxima aula, como é que foi feito isso, como é que vai ser organizado o serviço de saúde dentro do Brasil, e a Lei 8.142, a forma de repasse, o financiamento, né, do SUS para ir dentro do Brasil. E é assim que surgiu um modo de fornecer saúde, o SUS, dentro do Brasil, através dessas transformações, através de leis, né, e foi se modificando, através de revoluções, de greves, de participações da comunidade, e aí surgiu o SUS e temos o que temos até hoje. Nós temos postos de saúde, nós temos grandes especialidades, nós temos atendimentos de alta complexidade, nós temos cirurgias de altas complexidades que o SUS fornece aí, e quando o SUS não tem esse serviço para prestar, não tem essa mão de obra dentro do SUS, eles celebram um contrato com grandes hospitais da rede privada para poder assistir à população, onde ocorre um contrato de convênio com empresas, com hospitais privados, para poder a população brasileira não ter essa falta de assistência. Então o SUS ele tem esse dever de fornecer saúde, seja ele qual for. E hoje em dia a gente entra com um processo para poder ter direito à alimentação, à fralda, a suplemento alimentar, a oxigênio, atendimento a domicílio nas suas casas, uma equipe disciplinar com direito a fisioterapeuta, dentista, enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, com atendimento domiciliar. Nós temos aí a vigilância sanitária, né, que tratam das doenças epidemiológicas no que estamos vivendo até hoje. Ou seja, o Brasil ele é pioneiro, ele é modelo de saúde, embora a política interfira muito, mas não vem ao caso aqui. O SUS é um modelo exemplar para outros países que não fornece saúde gratuita. O Brasil fornece saúde gratuita. Então, assim, o que está escrito lá na Constituição Federal sobre o SUS
é muito bonito, é muito organizado. Só que na hora da prática não acontece conforme deve ser feito. Mas o SUS surgiu a partir de toda essa necessidade aí, de toda essa carência, revolução, desde do Brasil colônia até os dias de hoje pós-constituinte aí. Tá bom, gente? Então a gente fica aqui, mais uma aula. Espero que todos tenham gostado, entendido. E na próxima aula nós vamos entender mais sobre o SUS. Aí nós vamos entrar na lei do SUS propriamente dito para saber como é que funciona o SUS, sobre as suas leis, repasse médico, como é fornecido os serviços de saúde. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui e até a próxima aula.